Agora eu queria começar com você já trazendo o título dessa nossa aula e o versículo aqui a ele correspondente, ok? Quando a gente trouxer um versículo, não significa que ele é o único que trata do tema, ok? É porque, como nós estamos estudando teologia sistemática, ela nada mais, nada menos busca sistematizar dentro daquele tema, daquela questão que estamos tratando, os versículos nas escrituras que tratam daquele ponto. É claro que se você, às vezes, pesquisar uma palavra na Bíblia, você vai achar, às vezes, sem, sem referências àquele termo. Então, aquele termo. A gente ia ficar o dia todo aqui tratando, mas os que a gente considera fundamental para que você entenda aquele assunto, nós vamos tentar sempre trazer aqui, tá bom? O conhecimento inato e o sensus divinitatis. O versículo que nós trouxemos aqui, Atos 17, 27 e 28, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Que maravilha, né? Então aqui a gente vai abordar a chamada cognitio incita, a ideia de Deus como uma intuição racional anterior a qualquer aprendizado. A semente inapagável, o conceito de Calvino de que o homem é incuravelmente religioso na eternidade, né, do nosso coração, porque a gente tem essa codificação. E os 3 P's da intuição. Na teologia clássica, fazemos uma cirurgia para separar 2 tipos de conhecimento. O cognitio acquisita, que é o conhecimento que você adquire estudando, ou seja, aquisita, de aquisição. E o cognitio incita, que é o conhecimento inato, já está dentro de você, já está impregnado no seu DNA. Então, o que é inato? Charles Hodge explica que esse conhecimento inato não tem a ver com a habilidade de aprender, mas é uma verdade gravada na própria substância sua. É como um código-fonte que o criador instalou no seu sistema operacional de fábrica. Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, temos uma codificação já divina em nós. No quesito também espiritual, nós vamos chamar isso de intuição racional. Veja bem, não estamos apenas a nos referir da questão mental, tá? Nós estamos falando da intuição racional ou, conforme Strong afirma, chamada primeira verdade. Por exemplo, você não precisa de nenhum laboratório, nenhuma conta, fazer uma raiz quadrada, uma equação, para provar que você existe. Não é isso? Alguém pode dizer, me prova que você existe. Eu não preciso provar, eu sei que eu existo. Você simplesmente sabe. Da mesma forma, o seu espírito sabe que Deus existe. Alguns vão falar alma. Enfim, é um grande mistério. Depois a gente vai estudar sobre isso em antropologia. Eu gosto de ir naquele... Acho que o espírito vem de Deus e volta para Deus que o deu. Ok? Então ele, assim como diz, Deus é espírito. Então nós seríamos o homem, né, criado, macho e fêmea os criou. Seria o espírito do homem. Esse espírito sabe que Deus existe porque veio dele. A intuição, portanto, é o olho desse espírito. João Calvino chamou o que a gente disse antes de sensus divinitatis, que é o senso da divindade que temos em nós. E lembra que a gente falou da religião, né, que não seria
uma coisa que o homem inventou, mas também uma semente que tem dentro de nós, que é o chamado semi-religião. Deus, portanto, implantou essa memória em todos os homens, para que ninguém tenha desculpa no dia do juízo. Por isso que nós vimos, indesculpáveis. O pecado, ele pode até tentar sufocar, né? E sufoca. Ela gera idolatria, gera ateísmo, mas não pode arrancar. Não pode arrancar. Por isso que você vê uma inquietação. Até nós vamos ver a inquietação até dos ateístas de tentar, porque não, Deus está morto. Não sei se você já viu aquele filme Deus Não Está Morto, em que o ateu fica ali tentando e você vê que ele fica nervoso, porque dentro dele tem algo informativo dizendo para ele: amigo, você é um ignorante, você está lutando contra uma verdade. Porque o homem é incuravelmente religioso nesse sentido, ok? Da busca por Deus, da busca de onde ele veio. Esse é o sentido oficial puro de religião. Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mais uma codificação que nós temos. Até mesmo o filósofo Descartes dizia que nascemos com a marca do artesão. E a Bíblia vai além, como nós vimos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, nós não nascemos vazios. Nós não nascemos como uma folha em branco. Nascemos com a fiação e o sinal instalados. Nós temos isso em nós. Nós somos um documento assinado pelo Criador. Mas o que tem dentro desse banco de dados inatos? Banco de dados. O que é banco de dados, João? Banco de dados é a memória aí do seu computador, do seu celular, em que lá dentro consta todas as informações, né? As fotos que você está gravando. A gente chama isso de banco de dados. Está tudo lá gravado. Quando você pega a planilha do Excel, insere ali vários dados, eles chamam isso de banco de dados. O que a gente sabe sem ninguém ensinar? Né? O que tem dentro desse banco de dados? O que a gente sabe sem ninguém ensinar? A gente vai ver que não é um papel em branco. A gente percebe, nós percebemos que a criação deve satisfação ao Criador. Sabemos isso, está em nós. Sentimos uma dependência absoluta e responsabilidade moral. Porque senão não faria sentido ter sequer leis. Por que você, né, tem o medo de errar, digamos? Porque você tem um senso de moral em você. E já viu quando você sente uma culpa sem ninguém te acusar? Já sentiu isso? Ninguém te acusou de nada, mas você sente uma culpa. Ah, porque se eu pudesse voltar no tempo... E ninguém está te acusando, Mas tu sente. Isso é o chamado código-fonte. Você está respondendo uma legislação interna que tem dentro de você. E aí, nessa intuição, nessa codificação dessa nossa intuição, o Lewis Sperry Chafer, um teólogo, resumiria isso em 3 P's. Ou seja, Deus tem poder. Deus tem poder. Ok? E Deus tendo poder, e nós tendo a fagulha dele e a informação dele, gera em nós o temor. Porque nós sabemos que Deus está em todo lugar, ele tem poder, ele é onipotente. O segundo P, Deus tem perfeição.
E isso gera em nós uma busca por justiça. Não está escrito lá? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E é uma busca que a gente faz. Mesmo na vida, quando a gente erra um negócio, falha um negócio, toda pessoa que busca, quer crescimento, ela busca essa perfeição. Então, gera em nós uma busca por justiça. Que a gente vai ver que ela está conectada com a verdade. E Deus, é o terceiro P, tem personalidade. E isso vai gerar em nós uma necessidade de relacionamento, de oração. E vai afastar a ideia de um Deus energia. Quem não já ouviu falar isso? Que coisa absurda, né? Não, é um sentimento. Deus é uma energia, um arrepio. Não. Esses 3 P's que estão gravados em nossa intuição vai nos dar a certeza de um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Ok? Na próxima aula a gente vai ver por que a ciência e a razão precisam que Deus exista para que elas possam funcionar.